Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs? Hoje o Evangelho nos fala sobre construir a nossa vida sobre a rocha. Essa rocha é o próprio Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é aquele sobre o qual nós devemos erguer a nossa existência, porque Ele é o nosso princípio e é o nosso fim, o Alfa e o Ômega. Então, nosso Criador e também o nosso Redentor. Quando estava no seminário, eu tive um grande mestre da vida espiritual, que foi um sacerdote italiano, um missionário, especialista em liturgia, que trabalhou muitos anos no Seminário São José, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Formou muitos padres. Seu nome era Monsenhor Elia Volpe, faleceu recentemente. E ele nos ensinou que, numa perspectiva litúrgica, evangelizar, isto é, anunciar a boa nova do Evangelho, da salvação, consiste em três coisas principais. Primeiro, em anunciar o mistério pascal. Segundo, em ajudar as pessoas a adentrarem na mistagogia, vou explicar o que é, e depois também anunciar a palavra de Deus. Essas três coisas. O mistério pascal, o que é, meu irmão? Imagine você que houvesse uma cura para o câncer, uma cura para a AIDS, doenças que ainda não têm cura pela ciência. Todas as pessoas, uma cura para o mal de Alzheimer, todas as pessoas iriam buscar essa cura, né? Se não para si, mas para a humanidade. Agora imagine que houvesse uma cura para a morte. E essa cura, ela existe. Ela é o mistério pascal. A cura é o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a sua morte na cruz e a sua ressurreição, a sua Páscoa, isso é a sua passagem, a sua vitória pela morte. Jesus venceu a morte, ele crucificado, ele carregou as nossas enfermidades, nossas maldições, nosso pecado, e ele, derramando o seu sangue como cordeiro imolado, nos lavou, nos reconciliou com o Pai e abriu as portas da comunhão com Deus para todo homem e toda mulher que tem fé nele. Foi o que ele disse ao bom ladrão ao seu lado. O bom ladrão disse, estava crucificado com Jesus: lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então nós que temos fé, uma fé verdadeira, que é corroborada com obras, porque a fé sem obras é morta. Esse que tem fé, esta que tem fé, já tem a semente da vida eterna no seu coração. Porque o céu, meu irmão, ele mais do que um lugar geográfico, ele é um estado de alma. Então, como nós estamos agora, quando fizermos a nossa passagem, porque ela também é certa, vai ser como nós estamos,
nosso estado de alma, né? Céu, inferno, purgatório. Mas Jesus nos conquistou a vida eterna, a comunhão com Deus no céu. Basta nós tomarmos posse dela pela fé e pelas boas obras. Depois, a mistagogia. O que é a mistagogia, meu irmão? É a vida sacramental da igreja. É você entrar naquela vida que Jesus também trouxe para nós, que é a vida sacramental, na graça de Deus, que se inicia pelo batismo. Pelo batismo nós nos tornamos pedras vivas do corpo de Cristo. E depois, ao longo de toda a nossa vida, Jesus quis que o Espírito Santo pudesse nos acompanhar através dos seus sacramentos, que são explicados assim. Tinha aquela mulher que tinha uma hemorragia, um derramamento de sangue constante, e não se curava. Ela, com muita fé, foi e tocou no manto de Jesus. Aí Jesus falou: alguém me tocou, porque eu senti uma força sair de mim. Essa força é o Espírito Santo de Deus, que nos cura, que nos lava. Então os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, são essa força do Espírito Santo, que é derramada sobre nós em diversos momentos da nossa vida. O batismo é o primeiro dos sacramentos, é a introdução à vida da graça, no qual nós recebemos a vocação de sermos amigos de Deus. Depois tem a confirmação do batismo, geralmente quando o jovem já está com 15, 16 anos. Nem sempre a coisa é assim, né? Às vezes as pessoas são batizadas já adultas, são crismadas já adultas. Mas a iniciação cristã é assim: batismo, confirmação e Eucaristia. A Eucaristia é a fonte e ao mesmo tempo o ápice da vida cristã. Então, participar da Eucaristia é a maior e mais profunda oração que nós podemos fazer. É a nossa maior intimidade com Cristo. Então, a Eucaristia, fonte e o ápice, é como se fosse o sol, né, dos sacramentos. Toda a evangelização ela se conduz para esse Santíssimo Sacramento, no qual a morte e a ressurreição de Jesus são renovadas de forma não sangrenta nas nossas vidas no altar. É lindo. É um momento em que o céu e a terra se tocam na Eucaristia. Isso é tão bonito nesse mar aqui, né, que mostra também o horizonte, o céu e o mar se tocando. É assim também a Eucaristia. O céu toca a terra, o Santíssimo Sacramento do altar, que nós recebemos e comungamos dentro do nosso coração. Depois tem também os sacramentos de cura, que são o sacramento da confissão. Sempre que pecamos, e todos nós pecamos, a gente vai na confissão, que é também chamado de reconciliação ou penitência, e aí a gente lava a nossa alma dos seus pecados, arrumamos o nosso quarto interior para recomeçar a nossa caminhada cristã em estado de graça. O bem mais precioso da vida cristã é estar em estado de graça. E também o sacramento da unção dos enfermos, quando estamos doentes ou quando estamos prestes a fazer a nossa passagem, recebemos a unção dos enfermos, que tem como objetivo restaurar o nosso corpo e a nossa alma à saúde e também nos preparar para a vida eterna. Os sacramentos de serviço são o sacramento do matrimônio, que alguns de vocês já receberam, e o outro de serviço é o sacramento da ordem. Os dois são serviço à igreja, no ambiente familiar e também no ambiente ministerial do sacerdócio. Em terceiro lugar, a palavra de Deus. É fundamental na evangelização o anúncio da palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nossos irmãos evangélicos muitas vezes nos dão testemunho de amor à palavra de Deus, mas é na Igreja Católica que brota o Novo Testamento. Os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João são definidos pela Igreja Católica. E o cânon do Novo Testamento, né, que fazem parte dessa biblioteca que é a Bíblia, os 73 livros do Antigo e do Novo Testamento, são alimento para a nossa alma. E Jesus está nos pedindo para nós conhecermos a sua palavra e a colocarmos em prática. Então tudo isso, meu irmão, é construir a vida sobre a rocha. É conhecer o mistério pascal de Jesus e crer nele, na sua morte, na sua ressurreição. É algo que nos é transmitido há 2000 anos.
Desde que Jesus ressuscitou, os apóstolos proclamam: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. E nós também proclamamos isso e vivemos isso, essa crença. Então, o mistério pascal, a mistagogia, ter uma vida sacramental, buscar a Eucaristia, buscar a confissão e os outros sacramentos, e a palavra de Deus. Isso é construir a vida sobre a rocha. E depois disso, meu irmão, nós estamos com o Espírito Santo cheios do amor de Deus. E aí a gente vai servir o próximo. A gente vai amar o próximo com o amor que nós recebemos de Deus. É como Madre Teresa de Calcutá ensina um caminho simples. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Que nós então sejamos esses bons servidores e que Jesus, no dia do nosso encontro, possa dizer assim: servo bom e fiel, você foi sincero na sua fé, entrai agora no reino dos céus que eu preparei para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.